Lá vamos estudar a mensagem Quem dizeis ser este, parágrafo 128, para entender essa questão de um só indivíduo, porque estão interpretando errado, querendo colocar mais um homem depois de uma umbrana, e nós precisamos entender bem isto aqui, este assunto. Quem dizeis ser este, parágrafo 128, mas nós vamos começar do 125. Lá se encontrava Moisés ao lado da sarça ardente, e a glória Shekinah de pé ali, ungindo ele. Mal sabia o que estava fazendo. Ele estava apenas obedecendo o que a voz disse para fazer. Mete a mão no peito, apanha essa vara, transforma-a em uma serpente, lança-a novamente. Não importava o que qualquer outro dissesse. Ele ia fazer isto. Disse: Senhor, mostra-me tua glória, e estarei pronto para ir ao Egito. Eu não sou um homem eloquente, eu não consigo falar bem, mas tu somente deixa-me ver tua glória. Ele a mostrou para ele, e ele desceu e tomou esta mesma coisa, e para mostrar que ele era o Messias ungido, aquele homem apanhou o pó da terra e lançou-o no ar, e moscas e pulgas voaram daquele pó e cobriram a terra. O que poderia criar senão Deus? O que poderia criar senão Deus? Apanhou a água do rio e derramou-a sobre a margem, e cada gota de água em todo o Egito transformou-se em sangue. O que poderia fazer isso senão Deus? Que era isso? Ele estava tão completamente rendido à palavra ungida de Deus que ele era o Messias. Não, Moisés era o Messias. Os egípcios tentaram rejeitar isso deste modo. Os incrédulos tentaram rejeitar isso. Os crentes manufaturados tentaram da forma deles. Mas a palavra de Deus levou-os diretamente para a terra prometida. Isso mesmo, eles eram ungidos. Ele era o Messias. Parágrafo 128, parágrafo que eles estão fazendo a confusão. Agora a questão se levanta lá no deserto, aqui é onde isso traz. Vejam, agora quero que observem, meus irmãos. Agora lembre-se, estas pessoas desfrutaram daquelas bênçãos, elas desfrutaram da pregação deste profeta. Este ungido, esse profeta é um profeta, esse homem que é um profeta e é ungido. Elas creram nele, elas o seguiram, mas levantou-se um no deserto, um chamado Datã e um chamado Corá, e eles disseram: isso tem de ser ocupação de um só homem? Moisés pensa que ele é o único que Deus chamou. Aquela mensagem de um só homem, eles não a queriam. Não, eles não a queriam. E Deus nunca lidou senão com um homem. Deus nunca lidou senão com um homem, de cada vez. É sempre a mensagem de um só homem. Quando foi que ele lidou com o povo e não com apenas uma pessoa? Agora veja bem o que vem aqui. É um indivíduo. É um indivíduo. Não é um grupo. Você é responsável para com Deus. Você individualmente é responsável para com Deus. Cada um de vocês. Você diz: creio nisso. Você apenas, o que você faz? Você apenas escolhe isso, você escolhe um pensamento. Aqui está, agora ele conta uma história. Aqui está uma mulher de pé aqui, eu sou um jovem esperando para casar. Ela satisfaz minhas especificações sobre todos os aspectos. Ela é uma amável cristã. Ela tem a aparência de uma, ela se veste como uma, ela age como uma cristã. Ela vive como uma. Eu admito que ela me sairia uma boa esposa, mas ela não é minha até que eu a tome. Não é minha esposa até que eu a tome, para ser minha. Aí ele diz: é assim que é a mensagem. Você pode simpatizar-se com isto e dizer: é correta, mas você tem de tomá-la, a mensagem. Você tem de tomá-la, você mesmo, para tornar-se parte disso. Então você e a mensagem se tornam um. Então a unção está com você. Então você é o Messias do dia. Amém? Não é mais Moisés agora, e nem é só o pastor de Franca. Mas então a unção está com você. Vamos ver. Mas você tem de tomá-la você mesmo para tornar-se parte disso. Então você e a mensagem se tornam um. Então a unção está com você, como está com os outros. Agora, Satanás, ele não cria nisso. Datã, ele fez com que Datã e os demais não crescem nisso. Levou todos eles a perecerem.
Agora, primeira coisa, o irmão Branham está falando de Moisés e dos profetas. Deus sempre usou um profeta. Ele nunca usou dois profetas ao mesmo tempo. Esses homens não eram pastores, embora que Moisés fosse pastor de ovelha, porque ele cuidava da ovelha do seu sogro, mas Moisés não era pastor de rebanho de almas. Ele era pastor de ovelhas do sogro dele. Mas ele abandonou todas essas ovelhas e se tornou profeta. E além de profeta, ele era profeta ungido, era o Messias da hora. Irmão Branham está dizendo aqui, cada um de vocês que estão assistindo o vídeo agora, cada um de vocês pode ser esse ungido do dia, desde que aconteça isso aqui, que você pode simpatizar-se com isso e dizer é correta, mas você tem de tomá-la você mesmo para tornar-se parte disso. Então você e a mensagem se tornam um. Então a unção está com você. Agora, Moisés era o profeta. Deus só usa um profeta. Arão era o sacerdote. Não existe dois profetas ao mesmo tempo. Agora, abaixo de Arão existiam outros sacerdotes. E alguém pode dizer, um Arão e os sacerdotes abaixo de Arão. Só que o irmão Branham disse que aquele sistema arônico, se aplicar a ele hoje, é nicolaísmo. Vamos ver isto? Vamos mostrar então na mensagem a era de Éfesos. Creio que é a era de Éfesos. Vou pegar aqui para você a era de Éfesos, parágrafo 83. Mas vê você o que estava sucedendo ali. Aquela falsa vinha estava apoderando-se e ensinando que o governo do homem estava bem. Ensinou que a igreja tinha que ser governada. Ensinou um tipo de controle sobre o povo. Mas em vez de fazê-lo de acordo com o plano de Deus, eles simplesmente tomaram autoridade e revestiram suas próprias mãos de todo o poder espiritual, dando como resultado um sacerdócio santo que estava entremetido entre Deus e o povo. Era algo parecido com isso aqui que você está vendo aqui, entre Deus e o povo, um sacerdócio santo, um pastor, um sacerdócio santo, entremetido entre Deus e o povo. Voltaram diretamente ao antigo sistema de Arão. Então, o sistema de Arão aplicado hoje é nicolaísmo. Chegaram a ser anticristo, porque tomaram para si mesmo seu ofício de mediador. Deus aborreceu isso, os efésios aborreceram isso, e todo verdadeiro crente o aborrecerá também. Esse sistema aqui, Deus aborreceu, os efésios aborreceram, e qualquer crente aborrecerá. Vamos continuar na mensagem. A era de Esmirna 141. Vamos explicar isso aqui mais uma vez. As 7 eras, como anunciado em Apocalipse capítulo 2 e 3, alcançam no seu toda a plenitude dos gentios, ou o tempo todo durante o qual Deus está tratando individualmente, que está tratando com os gentios para a salvação. Em cada era, sem excetuar nenhuma, diz a mesma coisa. A abertura e ao fim da mensagem, cada era. Ao anjo da igreja que está em Éfesos, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, escreve isso, diz aquele que, etc. Quem tem ouvido, ouça no singular. O que o Espírito diz às igrejas, porque individualmente, singularmente e não pluralmente. O que o Espírito diz às igrejas. Note que Jesus, pelo Espírito, em cada era, apresenta-se a si mesmo como a única pessoa relativa à palavra. Para aquela era, somente um mensageiro para cada era recebe o que o Espírito tem a dizer para esta era. E este único mensageiro é o mensageiro para a verdadeira igreja. Ele fala por Deus pela revelação às igrejas. Então ele sozinho fala para as igrejas, tanto a verdadeira quanto a falsa. A mensagem é então espalhada para todos. Mas, embora ela seja irradiada a todos que estão ao seu alcance, esta mensagem é recebida, agora veja bem, individualmente apenas por um certo grupo qualificado de uma certa maneira. Cada
indivíduo deste grupo é um que tem a capacidade de ouvir o que o Espírito está dizendo através do mensageiro. Então, não é um indivíduo, mas cada indivíduo deste grupo. Posso mostrar para vocês aqui? Isso aqui é um grupo, mas aqui dentro, cada um desses é um indivíduo. Cada bolinha dessa é um indivíduo. Deus não diz assim, atenção, todo o grupo, o Cordeiro saiu do trono. Não. Ele chega a este aqui e diz, o Cordeiro saiu do trono. Depois ele vai a este aqui e diz, o Cordeiro saiu do trono. Ele vai a este e diz, o Cordeiro saiu do trono. E assim, essas pessoas são tratadas individualmente por Deus. Cada indivíduo deste grupo é um que tem a capacidade de ouvir o que o Espírito está dizendo, porque ele é eleito através do mensageiro. Aqueles que ouvem não estão obtendo sua revelação privada. Veja bem, aqueles que ouvem não estão obtendo sua própria revelação privada. Ou seja, esse daqui não tem a revelação privada dele, sozinho. Não. Mas veja bem, ele diz, aqueles que ouvem não estão obtendo sua própria revelação privada. Nem é um grupo obtendo sua revelação coletiva. Não está falando para todo mundo, atenção, todo mundo, Cordeiro saiu do trono. Não, mas é individualmente. Aqueles que ouvem não estão obtendo sua própria revelação privada, nem é um grupo obtendo sua revelação coletiva. Mas cada pessoa está ouvindo e recebendo o que o mensageiro já recebeu de Deus. Para nós entender mais o parágrafo 128, o Mombrana está falando de Moisés. Agora o Mombrana começa a falar da salvação individual. Só tem dois tipos de um indivíduo. Ou ele está falando com o mensageiro da era, ou está falando com a salvação individual, que é Deus no indivíduo, em qualquer membro que seja eleito. Não tem outra saída. Agora, mensagem Shalom, vamos entender melhor. 207. Lembre-se da Bíblia, não de algum livro do ano que é escrito pelo homem. Seja a palavra de todo homem mentira, mas a minha verdade. E cultos e religiões e assim por diante, tudo fica tão enrolado quanto se põe um monte de homens nisso. Deus nunca tratou com grupo tal. Se Jesus viesse hoje, ele ficaria do lado dos metodistas, dos batistas, dos adventistas, Testemunho de Jeová, Ciência Cristã, pentecostais ou presbiterianos? É por isso que o Mombrana falava que não era em grupo, por causa dessas religiões. Não, Senhor, certamente que ele não ficaria. É um caso individual. É um caso individual. Você e Deus. Não tem jeito. Tá falando de salvação individual. É um caso individual. Você e Deus. Não existe dois homens que concordem em tudo semelhantemente juntos. Não existe dois polegares iguais. Deus trata com indivíduo. É como se sabe se ele está certo ou não. Como é que você sabe que aquele indivíduo está certo ou não? Então olhe para trás e veja se ele está com a palavra. Por exemplo, Deus está tratando comigo agora. Agora você quer saber se eu estou certo ou não? Olhe se eu estou na palavra. Eu só estou lendo o que o profeta falou. Então eu estou na palavra. Se ele está com a palavra, então Deus está tratando com ele. Amém? Olha, se este indivíduo está com a palavra, Deus está tratando com ele. Deus não trata só com um lá em Franca. Se esse aqui tiver com a palavra, Deus está tratando com ele também. Se não está, alguma outra coisa está tratando com ele. Está vendo? Isso mesmo. 210. Lembre-se, a Bíblia é a fonte de toda sabedoria e contém toda a esperança do futuro. Nela, Shalom, paz de Deus. Agora, continuando. A estatura de um varão perfeito, parágrafo 100. Mombrana diz, não estamos edificando uma organização. Eu não estou aqui nesta manhã para edificar uma organização. Cristo não me mandou para edificar uma organização. Cristo me mandou para edificar indivíduos à estatura de Cristo Jesus. Você vai entender que a mensagem, quem dizer ser este, o Mombrana está falando do profeta Moisés, que Deus não trata com dois profetas ao mesmo tempo, e está falando agora de salvação individual, e você às vezes não entende e faz confusão.
indivíduos à estatura de Cristo Jesus, para que assim seja como um relâmpago de poder por meio de sua palavra, levando ao indivíduo a este lugar, não edificando uma organização para uma denominação maior, mas edificando indivíduos para serem filhos e filhas de Deus. Essa é a ideia, diz o irmão Branham. Agora a mensagem: está aqui quem é maior que Salomão. Nós sabemos que a maneira de Deus fazer as coisas era sempre enviada. Eu estou lendo o parágrafo 11, o fim do 11, vou para o 12 agora. Nós sabemos que a maneira de Deus fazer as coisas era sempre enviando um profeta. Agora vai falar de profeta. Um profeta para vindicar sua mensagem. Nunca tem falhado, nunca falhará. Deus não pode mudar sua maneira. Seja qual for sua decisão, ela deve sempre permanecer daquela maneira. O que ele diz é verdadeiro. Parágrafo 12. Deus nunca lidou em grandes grupos. Ele sempre lidou com um indivíduo. Agora, esse indivíduo aqui é cada um de vocês, cada um daqueles que se entrega ao Senhor, como um indivíduo. E como ele tem tirado um povo dos gentios para seu nome, apenas um indivíduo. Aí ele diz, um aqui e ali, presta atenção. E como ele tem tirado um povo dos gentios para o seu nome, apenas um indivíduo, olha o que ele diz, um aqui e ali. Vai pegando um aqui e outro ali. Amém? Para seu nome, mas não é pegar um e os outros seguirem ele como se ele fosse um mensageiro para a era da noiva. Ele trata com um indivíduo, não por grupos. Agora, por que a pequena Belém? Parágrafo 45, no título da mensagem. Vê, e ele toma os meios simples para fazê-lo. Por isso, se ele faz algo por alguma coisa de grande destaque, então Deus não faz coisas assim. Ele nunca fez em toda a história da Bíblia. Deus nunca se ocupou com essas coisas. Nunca negociou em qualquer tempo. Não tomou grupos de pessoas para fazer qualquer coisa. Deus toma um indivíduo. Você é o alguém. Aqui, ó. Deus toma um indivíduo, diz o irmão Branham. Aí ele diz, você é o alguém. Você, uma pessoa. Você que está assistindo o vídeo. E Deus nunca muda o seu programa. Por isso, seu primeiro programa, ele deve sempre permanecer com este programa. Agora ele diz, nos dias de Noé, ele tinha um homem. Noé, nos dias que ele livrou Israel, ele tinha um homem. Este foi Moisés. Nós conhecemos Datã e muitos outros que tentaram pensar bem. Eles tinham a mesma autoridade e assim por diante. Vocês sabem o que aconteceu com eles. Nos dias da vinda do Senhor, nos dias de João Batista e outros, ele tem um indivíduo. Agora está falando dos profetas, com o qual ele age. E ele trata agora conosco. Ó, e ele age. É melhor dizendo. O qual ele age. Agora vê. E ele trata conosco hoje como indivíduos. Conosco. E ele trata conosco hoje como indivíduos. Não como um grupo. Uma pessoa. Isto vai depender de você. Isto vai depender de você. E de mim, diz ele. De como nós ficamos diante de Deus. Porque ele está tratando com você e comigo, diz o irmão Branham. Ele está tratando com você e comigo. Eu só quero que você entenda que os parágrafos que eles estão usando para provar que Deus tem um homem hoje para ser o líder da noiva depois do irmão Branham, é justamente os parágrafos do irmão Branham falam na salvação individual. Como indivíduos, não como um grupo em que nós estamos, e não como a denominação em que nós pertencemos, mas como você e eu, como indivíduos. Como indivíduos, não como um grupo em que nós estamos, é não como a denominação em que nós pertencemos, mas como você e eu, como indivíduos. Unidade, parágrafo 108. Multiplicar e encher a terra. Estou lendo só o que o profeta diz. Espalhou a raça humana sobre toda a terra, então ele podia tratar com eles individualmente e trazê-los de volta, tratando com o povo indivíduos, cada pessoa, mas eles não queriam isto desta forma. Parágrafo 109. Não perca esta revelação. Deus deixe isto acontecer, que você possa ver isto da maneira que estou olhando para isto.
Parágrafo 110. Vê, isso não foi aquilo. Deus não trata com uma pessoa em um grupo. Deus não trata com você em uma organização. Ele trata com você como um indivíduo. Duas vezes ele fala individualmente. Aí eu coloquei essa parte que foi eu coloquei aqui. Abraão, sai da tua parentela. Só para mostrar que para Deus tratar com Abraão, ele teve que sair de sua parentela. Para Deus tratar com o assembleiano, ele tem que sair da assembleia. Para Deus tratar com o batista, ele tem que sair da batista. E é o assunto que o irmão Brando está falando sobre a doutrina de um só indivíduo, que não tem nada a ver com a aplicação que eles colocam sobre o homem de Franca. Somos batizados com o Espírito Santo coletivamente. Somos batizados no corpo quando somos batizados com o Espírito Santo. Individualmente, cada um batizado com o Espírito Santo. Deus tratando com cada um, não só com o homem lá em Franca, mas Deus tratando com cada um. Aquele foi o seu propósito. Os espalhou sobre a terra para que então ele pudesse tratar individualmente com eles. Esse que eu li foi a unidade, parágrafo 108. Agora a mensagem: senhores, queríamos ver Jesus, parágrafo 37 em diante diz: assim Deus nunca trata em tempos como este com qualquer organização. Ele nunca fez. Ele sempre trata com indivíduo. Aí ele bota uma pessoa. Aí eles pensam assim que é um pastor específico, mas não é. Você apenas, veja bem, uma pessoa, você apenas. Aqui ó, ele trata com indivíduo, uma pessoa, você apenas, aquela única pessoa. E você é você entre você e Deus. Entre você e Deus, não entre sua organização e Deus, entre você como um indivíduo. Deus sempre o faz dessa maneira, sempre fez. Então eu estou só lendo para você ver aqui o tanto de parágrafo que fala sobre esse assunto, está se referindo em salvação individual, e eles se confundem. Agora a mensagem: o mensageiro do entardecer, parágrafo 89, diz assim: estas pequenas organizações, eu creio que Deus tenha estado nelas, a coisa completa, porém as pessoas, porque nós somos diferentes, cada homem vê diferente, cada pessoa vê diferente. As mentes não são iguais, nem nunca duas pessoas são perfeitamente as mesmas. Eles dizem dois narizes diferentes, duas diferentes impressões digitais. Vê, somos feitos diferentes dessa maneira. Temos que ter grupos diferentes. Porém, Deus sempre opera com o indivíduo. Ele não te salva porque seja metodista. Ele não te salva porque seja batista. Ele não te salva porque seja pentecostal. Ele te salva porque ele tem tratado pessoalmente com você. E você tem sido salvo nessa base que você o tem aceitado. Então Deus pode tratar com você. Ele não trata com você na ordem de sua igreja. Ele trata com você como um indivíduo. Então, quando Deus envia seus profetas, agora vou falar de profeta, seus mensageiros do testamento, ele falava a um homem. Agora está falando de profeta, não mais de salvação individual. Ele falava a um homem, e esse homem tinha que trazer a mensagem. Agora vem: outros saíam dele por todos os lugares. Foi o que aconteceu. O irmão Brana trouxe a mensagem, de acordo com a mensagem, era de Esmina 141. Ele trouxe a mensagem e nós todos saímos dele por todos os lugares, os pastores. Outros saíram dele por todos os lugares, levando a mesma mensagem. Mas não é um sair de lá, sair do profeta e a gente e os outros pegar dele. Não, tem que pegar, todos tem que pegar do profeta. Tem que buscar no profeta, levando a mensagem. Porém, tinha que haver um quartel-general. Opa, aqui é importante. Tinha que haver um quartel-general. Deus sempre o tem tido. Eu dou graças a ele porque o tem nesta noite. Agora ele diz: qual é o quartel-general? Esse é o Espírito Santo, naturalmente. Não é Franca, não é Goiânia, não é Bragança. Quartel-general é o Espírito Santo, naturalmente. Todos sabemos agora, não um grupo, porém
O Espírito Santo é o quartel-general de Deus. Esse é o mensageiro. O Espírito Santo é o mensageiro de Deus da hora. Esse é o mensageiro de Deus da hora. Agora, é ao profeta que a palavra sempre vem. Não ao pastor, mas ao profeta. Parágrafo 92. Agora, é ao profeta que a palavra sempre vem. Se são verdadeiros profetas da palavra, Deus vindica sua palavra por esse profeta. Não pastor, profeta. Agora eu queria só deixar aqui um rápido recado. Nós somos taxados de porta do inferno, porque eles interpretam que a revelação está no pastor de Franca, e quem se levantar contra o pastor de Franca é porta do inferno. Mas a revelação não está no pastor de Franca. A revelação está na pedra. Bem, é na pedra que está e não em Pedro. É na pedra. Vamos aqui. A revelação não está em Pedro. Obra é fé expressada, parágrafo 112, diz assim. Agora a Igreja Católica Romana diz: ele estava falando a Pedro. Sobre esta rocha edificarei minha igreja. Os protestantes dizem: ele a estava edificando sobre si mesmo. Agora, eles podem estar no correto, porém, para mim, diz o Mombrana, ambos, os protestantes e os católicos, estão enganados. Era sobre a revelação. Então, se não estava em Pedro, também não está em Franca. Era sobre a revelação de quem era ele. Porque Tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E sobre esta pedra, a revelação de quem é ele. Sobre esta pedra é a revelação de quem é ele, Jesus. Sobre a revelação. Ele é a revelação completa. Sobre esta pedra, esta revelação, edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isto mostra que as portas do inferno estariam contra ela. Contra o quê? Contra esta revelação individual de Deus se manifestar ao indivíduo, mas não da forma que eles estão colocando. Eles estão colocando que é porta do inferno quem se levanta contra o pastor de Franca. E não é contra o pastor de Franca, é uma revelação individual. Ou seja, se alguém se levantar contra mim aqui em Bragança, é porta do inferno também. Se alguém se levantar contra o pastor Júlio César, é porta do inferno. Se alguém se levantar contra qualquer pastor que tenha a revelação dessa mensagem, é porta do inferno. Mas não é o pastor, um pastor, mas quem se levantar contra esta revelação de Deus trabalhando individualmente com cada um. Então aqui está. Quem dizeis ser este? Parágrafo 128. Simplesmente mal interpretação. Eles não interpretam corretamente e não deviam interpretar, deviam só ler. Eles não deviam interpretar. A mensagem não é para ser interpretada. Mombrana diz: Deus é seu próprio intérprete. Isso aqui já está interpretado. É Moisés, está falando do profeta Moisés e está falando da salvação individual e nada mais. Você não tem que jogar interpretação aqui. Só isso, só leia e continue lendo a mensagem. E Deus vai te abençoar. Que Deus abençoe a todos.